A gente tava falando sério, vamos falar sério de outra coisa. Vamos lá. Por mais divertido, por mais engraçado, por mais que a gente, sei lá, faça troça, né? E eu vivo fazendo troça com as coisas que a gente vê da política. Ontem a gente viu, pelo segundo dia seguido, a votação no Supremo Tribunal Federal, em que os ministros debateram um tema importante. E o voto mais aguardado de ontem era o voto do ministro Marco Aurélio Mello, que foi recheado de reclamação, mimimi, queixa, destratou o presidente, alertas, foi mal educado, né? Avisos, né? alertas, avisos, etc. e tal. E a gente se diverte toda vez que acontece esse tipo de coisa. A gente já viu várias vezes no Supremo Tribunal Federal, ministro A e ministro B se pegando. Já houve cenas antes da TV Justiça em que ministro do Supremo levantou, tirou a capa, jogou no chão e foi embora. O ministro Moreira Alves, já falecido, tão famoso quanto competente, talentoso ministro, ele deixava os outros enlouquecidos. O Joaquim Barbosa fazia o mesmo. O Gilmar Mendes faz o mesmo, né? Ele e o Luiz Roberto Barroso protagonizaram algumas discussões muito curiosas, né? Mas o que a gente tem que extrair disso tudo é o seguinte: o que aconteceu ontem, né? O que aconteceu anteontem e ontem e o que se pode dizer hoje, você deu a notícia há pouco. Tirou-se uma conclusão, chegou-se a uma decisão. O Brasil amanheceu hoje mais organizado do que estava antes dessa sessão que durou 2 dias. A gente sabe agora. E a gente não é muito importante, porque se a gente entrar nessa discussão, a gente vai entrar na condição daquilo que os ministros do Supremo chamam de paciente, né? Que é o alvo da prisão preventiva. Mas os milhares de juízes que tem no Brasil precisavam saber o seguinte: vem cá, aprovaram uma lei no Congresso Nacional dizendo no seu artigo 316, parágrafo único, que se em 90 dias a gente não fizer nada, tem que soltar os caras. E aí, é para soltar? Marco Aurélio tinha entendido que sim. Decisão monocrática. Monocrática. Parênteses. Se a gente pegar o número de decisões monocráticas tomadas no ano passado e comparar com o todo, o tribunal tomou 115 mil, quase 116 mil decisões no ano passado, que é uma barbaridade, né? É uma barbaridade. A Suprema Corte Americana tomou 100 decisões. Ou lá trabalham um pouco e, portanto, devem ser criticados. Ou aqui, não dá para ler 115 mil processos, nem com 11 juízes, mas 115 mil decisões, das quais 85% foram monocráticas. E assim vai. Se você pegar de 2010 para cá, você vai ver isso. Então, monocrático, 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 monocrático. E toda vez que você decide monocraticamente, o que você está fazendo é com que um juiz, que por acaso está no Supremo Tribunal Federal, sugira ao país que o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão, o que não é verdade. Foi um juiz do Supremo Tribunal Federal, foi um ministro do Supremo Tribunal Federal. E é fundamental para a gente que a gente fortaleça a colegialidade, que foi o que a gente viu ontem e anteontem. E não o que a gente viu com a decisão do ministro Marco Aurélio e outras tantas decisões que foram tomadas. Aquela ideia de loteria, que se você entrar na porta A, tem um tigre que morde o seu pé, e se você entrar na porta B, tem um bombom que você pode comer, é um negócio que não faz sentido, porque tudo parte da mesma casa, tudo parte do mesmo lugar, do mesmo território. Então ontem a aula que o Supremo deu foi uma aula sobre como o Brasil ganha toda vez que eles se sentam e ainda que se matem, tiram por seja lá que placar. Ontem foi um placar acachapante. O Marco Aurélio tomou uma escovada conceitual. Como ele tinha direito a voto, o placar não foi a 0. Porque não dá para fazer gol contra no Supremo, né? Se fosse... ele fez um gol contra, mas não dá para fazer gol contra. Dá para fazer no futebol. Aí pode ser 5-0, mas na verdade foi 4-1. É que um gol foi contra. Então contou para o time atacante, mas foi da defesa. Não vale. Então o Marco Aurélio fez um gol contra.
Ele não ouviu o juiz, ele poderia ter ouvido o juiz, ele poderia ter feito como o Fachin fez num caso semelhante, ele poderia ter tomado uma decisão, ele poderia ter entregue isso para Rosa Weber, que era a responsável pelo caso anterior e, portanto, como lembrou o ministro Gilmar Mendes, era a ministra Preventa. O nome é horrível, né? Preventa, mas é Preventa. Ela seria, em tese, a juíza natural do caso. Então, ontem, além deles decidirem o que fazer com estes casos, como lidar com isso, e o Rodrigo Aidar vai falar um pouco mais com a gente sobre esse assunto quando ele entrar, também se decidiu algo sobre a distribuição dos processos, para tirar alguns vícios possíveis, alguns truques de advogados, usando a boa-fé e também o despreparo do sistema de distribuição, que vem sendo melhorado ao longo do tempo, mas o Fux publicou uma resolução sobre distribuição dos processos no STF e criou uma comissão que tem 30 dias renováveis para, e se não renovar, solta os caras da comissão, será? Renováveis, para poder tornar essa distribuição mais profissional do que ela é hoje. Então, o que o Supremo definiu ontem é o seguinte: não tem essa de venceu o prazo de 90 dias, o cara sai. Não é possível que quando um juiz perde um prazo, a sociedade paga o preço. Porque soltar o André do Rap pode ser bom para o André do Rap, para a família do André do Rap, para o advogado do André do Rap, mas para a sociedade não é. É diferente de casos que envolvem outros tipos de crimes. Então, reforçando que, independente do assunto que foi discutido ali ontem, o Supremo tem que ser cada vez mais Supremo Tribunal Federal e cada vez menos juízes federais, juízes supremos. O que acontece quando você usa a colegialidade? Você estimula a imparcialidade, a impessoalidade. E quando você faz a decisão monocrática? Você estimula o individualismo. E o individualismo é um lance de dados. O individualismo é uma moeda jogada para cima. Pode dar cara, pode dar coroa. A coesão desaparece. Então, quanto mais eles forem parte do todo, melhor para o Brasil. E é isso que a gente tem que ter. Você tem alguns tribunais no mundo que não autorizam a decisão monocrática. O Brasil fortalece essa forma individual de operar. A gente tem uma cultura de individualismo, de atuação monocrática dos magistrados. Isso não é bom. Eles não se integram, eles não se falam antes. Na Suprema Corte, eles se falam. O voto é resultado da discussão. Aqui não. Aqui a decisão é resultado do voto. O voto lá é resultado de uma discussão que por acaso chega em algum lugar. Então a Suprema Corte americana estimula o debate, estimula a troca, estimula o confronto anterior de ideias e posterior na hora do voto. O voto sai um voto coeso. É disso que a gente precisa. Foi isso que aconteceu ontem, que sirva não de lição, né? Nós vamos dar lição para o ministro Supremo, mas que o Luiz Fux consiga, nesse período que ele vai estar de 2 anos, organizar e estimular cada vez mais a colegialidade. O Marco Aurélio tomou sua decisão, ele quis não estimulá-la, foi uma opção do ministro, ele poderia ter, não é o único que faz isso, do contrário, a gente não teria esse placar. Então, que eles se sentem agora e discutam para ver como é que a gente pode ser cada vez mais supremo e cada vez menos individualista, porque isso fortalece as instituições, isso torna cada vez mais coeso o poder judiciário e com aquela sua figura, com aquela necessidade que ele tem de ser o norte da sociedade. A gente precisa saber quando a gente está caminhando sobre o gelo fino, a gente precisa saber quando está aparecendo um iceberg e a gente precisa saber de onde vem a luz. Se a luz não vier do Supremo, a situação fica muito complicada.